Sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas, estudantes de nutrição, sobre como se tornar referência na área da nutrição oncológica, na região que vocês atuam, que vocês têm desejo de atuar e conquistar aí a estabilidade financeira. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, para quem ainda não me conhece, para quem é novo ou está chegando agora. E o tema de hoje é um tema que gera muita dúvida, né, gente? Fala sério. Exames bioquímicos, interpretar exames bioquímicos. Vocês tiveram uma aula dessa na faculdade? Uma aula de exames bioquímicos, interpretação? Eu, sinceramente, não me lembro de uma aula dedicada a isso. Nós víamos, é claro, né, tínhamos, assim, em aulas picadas, informações que íamos juntando, né, sobre exames laboratoriais, mas uma aula ou módulo, né, um módulo na faculdade dedicado, eu particularmente não me recordo. Vocês tiveram ou estão tendo? A Graça Souza disse que não. E é algo que faz muito parte da nossa rotina, né, gente? Quando decidimos ir para a clínica, né? Porque podemos escolher outra área de atuação da nutrição. Mas quem escolhe atuar na clínica, que eu acredito que seja o caso de vocês, nós precisamos pelo menos saber o básico, né? Interpretar ali os exames, porque vamos trabalhar na área hospitalar, no ambulatório, no próprio consultório. E as nossas condutas nutricionais, elas vão impactar esses exames, então nós precisamos saber se estamos indo para o caminho certo ou a partir de alguma deficiência a gente vai elaborar uma intervenção, né? Então nós precisamos, e eu nunca me esqueço, que eu estava na faculdade, eu fui fazer um estágio na área hospitalar, né, na clínica. E aí eu cheguei no estágio e a minha preceptora de estágio foi lá no hospital da Unifesp em São Paulo. Ela me colocou, gente, e eu fiquei numa ala mega complicada. Assim, para quem nunca tinha visto, né? Eu fiquei no setor de transplante hepático e renal e no setor de nefrologia. Olha só, né? Aí ela pegou, super habituada com a rotina dela, me levou e foi exatamente assim. Ela me treinou 2 dias. Depois era se vira. Gente, eu era estagiária da faculdade, eu não tava na residência, eu já não era formada, nada disso, e é tipo, se vira. E aí, é claro que tinha o respaldo dela por trás, mas ela já não me acompanhava mais. Aí ela lá na rotina dela, então, Aline, você chega na sua rotina, você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na enfermaria com o seu mapa de copa, não é assim quem já trabalhou no hospital? Com o seu mapa de copa, e você vai atualizar os pacientes. Só que você vai precisar verificar as medicações, os exames, o óbvio, né, gente? Só que assim, aí ela me deu os exames e medicações, só que na cabeça dela, ela já sabia para que servia cada medicação, ela já sabia as alterações que o paciente estava tendo. Ah, Aline, se o paciente está com essa medicação, é que provavelmente ele está com pressão alta, a gente vê no exame. E eu assim pra ela, tipo, é isso que eu tenho que fazer? Moça, não me ensinaram a ler exame na faculdade, eu não sei fazer isso, né? Enfim, então foi muito bom, porque no estágio foi a primeira vez que eu tive o contato e ela era maravilhosa, Luciane, o nome dela, lembro até hoje. E ela me ensinou o beabá, sabe? Não, vamos lá, vamos ler um hemograma, né? Vamos interpretar esses exames. Quais são os principais exames para um paciente com doença renal, né? Enfim, então foram ali 3 meses que eu aprendi bastante. Só que não é suficiente, né, gente? E eu vejo vocês me mandando, né, mensagem, quando eu faço alguma postagem. Até o pessoal, né, os meninos lá do treinamento Nutrição Oncológica na Prática. Hoje mesmo eu tava respondendo uma aluna do treinamento sobre prescrição de exame para um caso que ela tá atendendo, quais são os exames que ela tem que prestar mais atenção, né, que ela precisa dialogar com o médico. Gente, então isso gera muita dúvida e dá medo mesmo, né? É normal a gente se sentir um pouco insegura, né? Inseguro nessa situação. E a Márcia comentou, nossa, foi assustador no início, né?
E aí eu queria saber de vocês, vocês também têm dúvidas sobre quais são os marcadores bioquímicos mais importantes para nós olharmos, né, ali quando estamos na frente de um paciente oncológico? Quais são aqueles exames que nós precisamos olhar, solicitar? Vocês têm essa dúvida sobre exames bioquímicos? Porque eu recebo muitas mensagens, muitos directs realmente acerca desse tema. Então, por isso que hoje eu escolhi para bater um papo aqui com vocês no programa Vida com Qualidade. Eu escolhi os 5 principais, né, os 5 marcadores bioquímicos indispensáveis na nossa avaliação nutricional. E eu escolhi os principais, os mais comuns, os mais solicitados, aqueles que nós vamos ter mais acesso, tá bom? Mas antes de falar um pouquinho sobre quais são esses exames e como interpretar, como fazer essa tradução, é importante a gente entender a importância, né? Então eu expliquei um pouquinho para vocês qual foi a minha primeira experiência, né? E a importância disso até para discussão com a equipe multidisciplinar. Principalmente quando nós atuamos na oncologia, nós temos um contato muito direto com a equipe multidisciplinar, principalmente na área hospitalar, mas mesmo na área ambulatorial, de consultório, nós precisamos ter esse diálogo, nós precisamos, né, estreitar essa conversa. E muitas vezes as nossas estratégias, as nossas condutas vão depender dos exames. Por exemplo, hoje mesmo, uma paciente minha me mandou uma mensagem dizendo que a imunidade dela estava muito baixa, que eu precisava intervir, que a médica solicitou que ela conversasse comigo e que por hora o probiótico que eu havia passado, a médica achou por bem suspender naquela situação. Então percebam, né, que se eu não sei fazer a leitura básica de um leucograma, se eu não entendo as razões do médico, está impactando diretamente na minha prescrição, né? O médico ele precisou ter essa conversa comigo hoje, né, com essa paciente em específico. Então é muito importante que a gente saiba pelo menos o básico, né? As nossas estratégias, elas só vão ser estratégias, condutas nutricionais assertivas se nós fizermos uma boa avaliação nutricional. E quando falamos de uma boa avaliação nutricional, estamos falando de uma avaliação nutricional completa, que leva em consideração mais de um parâmetro, né? Então, não somente a avaliação antropométrica, não somente sinais e sintomas, mas também, por exemplo, interpretação de exames bioquímicos, né? Então, faz parte do conjunto, né, de ferramentas que nós utilizamos para avaliação nutricional do paciente oncológico. E só a partir dessa avaliação mais completa é que daí sim nós vamos poder ter mais segurança e assertividade nas nossas condutas. E isso faz uma baita diferença, não só na segurança que a gente passa para o paciente, porque ele se sente mais seguro, né? Ele vai ter melhores resultados, mas também perante a equipe médica e perante a equipe multidisciplinar, visto que vamos precisar conversar com essa equipe e saber o que estamos falando, e muitas vezes vamos precisar solicitar, né, perguntar, questionar uma conduta de um médico, por exemplo, e a gente precisa ter embasamento para esse questionamento, né? Por exemplo, eu não posso chegar para essa médica agora que pediu para eu suspender o probiótico e simplesmente passar por cima dela, ou nem querer entender as razões dela, né? Eu preciso ter esse embasamento, eu preciso ter uma noção do impacto do probiótico no paciente imunossuprimido, para que daí sim, se não fizer sentido, eu poder ir baseada, né, em dados dos exames, em evidência científica, para a minha réplica, né, para poder dialogar e aí então nós pensarmos numa melhor conduta para essa paciente em específico, tá bom, gente? Gente, o exame mais comum que teremos mais acesso é o hemograma completo. O hemograma completo é um exame, normalmente quando o paciente está em tratamento antineoplásico, ele é um exame que ele é solicitado a cada 15 dias,
20 dias. De maneira recorrente, o paciente ele precisa fazer esse exame. E ele parece muito simples, é só um hemograma, né? É só um leucograma, né? Mas não. O hemograma, o leucograma, nos dá uma visão, uma amostra do que pode estar acontecendo com o nosso paciente. Mas é necessário que a gente investigue a partir de outros parâmetros e até de outros tipos de avaliação o que aquele paciente realmente tem. Então, por que eu escolhi um exame tão recorrente para falar com vocês? Não é? Porque apesar de recorrente, muitos nutricionistas cometem erro ao interpretá-lo e muitas informações acabam passando despercebidas, tá? Então, é muito importante que a gente saiba interpretar pelo menos o hemograma completo. A Fran falou hemograma completo, isso mesmo. Então, gente, quando a gente pega um hemograma, fala sério, qual é a primeira coisa que a gente olha? Primeira coisa, fala se não é hemoglobina. A gente sempre bate o olho na hemoglobina para ver se o paciente está anêmico ou não, porque é muito comum, né? Alterações em leucócitos, neutrófilos, hemoglobina, né? Por conta do tratamento quimioterápico, dependendo do local da radiação, né? Também pode impactar ali na produção, né, de células hematológicas, então realmente a gente acaba ali olhando sempre a hemoglobina. Só que a hemoglobina, ela por si só, ela não é um bom parâmetro para nós avaliarmos se o paciente está ou não com anemia. É claro que ela é um sinal, ela é um indicativo. Só que para nós tomarmos uma conduta, termos ali uma estratégia, intervirmos, a gente precisa de mais informações. Não podemos simplesmente, o paciente então está com anemia, vou suplementar ferro, por exemplo, né? Não, a gente precisa entender o que está acontecendo. Será que é deficiência de ferro? Será que é deficiência de alguma outra vitamina, como por exemplo, vitamina B9, B12, né? Ou às vezes a hemoglobina está boa, está dentro do valor de referência, mas esse paciente já está com uma deficiência de ferro. E se a gente olha só para a hemoglobina, a gente perde esse momento de fazermos, né, a intervenção precoce nesse paciente. Então hoje o que eu queria conversar com vocês é quais são esses outros parâmetros e como nós devemos então avaliar esse paciente, tá bom? Então não é só suplementar ferro caso a hemoglobina esteja baixa, e por mais que a hemoglobina esteja dentro do valor de referência, também não é muito parâmetro, a gente precisa olhar o restante. Então olhamos a hemoglobina, vimos alguma alteração, nós precisamos olhar o VCM do paciente. O VCM, que fica logo embaixo ali da hemoglobina, ele mede o tamanho das hemácias. Então esse VCM, ele pode estar aumentado ou ele pode estar diminuído. E isso vai significar, né, a provável deficiência que esse paciente está tendo. Então, por exemplo, um VCM aumentado, normalmente essa deficiência, essa anemia, é uma anemia por deficiência de vitaminas B12 e B9. A hemácia, né, ela aumenta ali de tamanho. Já um VCM diminuído, provavelmente é uma deficiência de ferro. Então esse já é um primeiro marcador que a gente tem que olhar, porque daí imaginem assim, que nós somos detetives e estamos investigando possíveis alterações no exame do nosso paciente. Nós temos que coletar pistas, tá? Então a primeira pista foi essa, VCM. Já anota lá, VCM está aumentado, está diminuído. Então vamos supor que ele esteja diminuído, tá bom? Então pode ser uma deficiência de ferro. Mas quais são os outros marcadores? Quais outras pistas eu preciso ir coletando para ter certeza da minha intervenção? Gente, tão importante quanto analisarmos o VCM,
né, a hemoglobina do paciente, é muito importante que a gente avalie também. Já pega papel, pega caneta para anotar quais são os principais marcadores que nós devemos avaliar em conjunto com o hemograma completo, tá? Então vamos lá, pegaram papel e caneta? Então anotem, tá bom? Então nós precisamos avaliar o ferro sérico do paciente. Como é que está os níveis, como está o nível de ferro no sangue do meu paciente? Isso é um ponto, é mais uma pista que a gente precisa coletar. Esse ferro, ele tá alto? Esse ferro sérico, ele tá baixo, né? Então, isso é condizente com o VCM, que eu verifiquei anteriormente. Além disso, eu preciso ver como está a vitamina B9 e B12, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, de vitamina B12, eu não tô falando somente quando ela tá dentro do valor de referência. Eu tô falando de níveis ótimos, tá, gente? Níveis ótimos. Nós, nutricionistas, precisamos ter um olhar mais crítico para os exames bioquímicos e trabalharmos com valores ótimos e não com valores de referência. Para paciente oncológico, isso faz toda a diferença e isso é um diferencial do nosso trabalho. É onde nós vamos nos destacar por termos estratégias nutricionais preventivas e assertivas, tá? Então, quando eu olho a B12 do meu paciente, valores ótimos estão em torno de 490. Então, o valor de referência é um valor, né, no qual nós podemos ali ter uma noção de como esse paciente está para podermos suplementar, mas o valor ótimo tem que ser o nosso guia, tá? Por quê? Abaixo desse valor ótimo já indica alguma deficiência e isso pode estar atrapalhando o metabolismo do meu paciente, a absorção do meu paciente, a forma como esse ferro, né, ele vai ser conduzido a partir ali das hemácias, né? Então é muito importante que a gente veja esses valores ótimos. E aí, quando esses valores estão abaixo do nível de referência, é porque já tem ali sinais e sintomas importantes e tem uma deficiência grave, né? O paciente está numa situação crítica, tá bom? Então, é importante a gente verificar, então, o ferro sérico, B9, B12, verificarmos também, né, a ferritina do nosso paciente, e aí eu vou falar mais com vocês sobre a questão da ferritina, tá? A ferritina, ela vai funcionar ali como um armazém, né, do ferro. Ela vai funcionar como uma reserva do ferro. E além disso, também nós precisamos avaliar o índice de saturação de transferrina, tá bom? Então, anotaram? Então, esses são os marcadores aí principais que nós precisamos ficar de olho na hora de avaliarmos se esse paciente está com anemia ou não, o que esse hemograma, né, o que essa hemoglobina está querendo me dizer, tá? Então vamos por partes aqui dos marcadores que eu comentei com vocês. Então a ferritina, ela é uma reserva de ferro no organismo, ou seja, vai armazenar o ferro e ela vai liberar este ferro de acordo com a necessidade do corpo, né? Então, ela vai contribuir para um equilíbrio, para que não tenha deficiência, mas também não tenha uma sobrecarga de ferro, tá bom? Então, isso é importante a gente entender, né, a função da ferritina, para que a gente possa, então, ir somando essas pistas e chegarmos num diagnóstico nutricional. Então, muitas vezes, por que isso é importante, tá, gente? Porque muitas vezes a hemoglobina vai estar ok, vai estar dentro do valor de referência. Mas a ferritina vai estar próximo do valor do nível crítico de referência. O que isso quer dizer? Né? Ou às vezes já vai estar abaixo mesmo. Quer dizer que a hemoglobina está boa porque esta reserva está sendo utilizada. Mas se ninguém intervir, logo a hemoglobina vai cair também, vai baixar, tá? Então percebam que eu olhei hemoglobina, olhei VCM, olhei ferro sérico, olhei ferritina.
e aí eu já vou começando a ter ali uma imagem menos turva do que está acontecendo com o meu paciente, tá? Além disso, a ferritina, ela pode estar alta. E aí, vocês sabem por que a ferritina ela pode estar elevada? Porque isso também pode impactar na nossa conduta, tá? Se a gente interpretar isso de uma maneira inadequada, a gente pode achar que tem ferro suficiente. E às vezes não é por ter ferro suficiente. Às vezes a gente pode olhar, caramba, mas a hemoglobina tá baixa desse paciente, o VCM tá baixo, mas essa ferritina alta. Ué, por que ele não tá usando a reserva, né? A ferritina é uma proteína de fase aguda. Então, inflamação sistêmica, né? Processos infecciosos grandes, doenças hepáticas, então, por exemplo, um tumor hepático. Essa ferritina, ela vai estar alterada, ela vai estar alta, é uma proteína de fase aguda. Em casos de inflamação, resposta inflamatória, ela fica elevada. Então, a ferritina alta, ela pode não ser um valor seguro de referência, mas a ferritina baixa, ela sempre vai ser um valor seguro, tá bom, gente? Então, esse é um outro marcador que nós precisamos estar de olho, mas sempre com senso crítico, entendendo o contexto do paciente. Então, como que a gente vai ter a prova dos 9, né? Como que a gente, então, vai conseguir entender melhor o que está acontecendo com esse paciente se essa ferritina, por exemplo, está alta, né? Além da gente ter a noção clínica, né, do estado clínico do nosso paciente, a gente pode solicitar, né, o índice de saturação de transferrina, né? Não é um exame comum, tá? Não é comum eu ver o meu paciente chegando, tá, com esse tipo de marcador, que é o índice de saturação de transferrina. Às vezes eu preciso solicitar, ou dependendo se o médico tá querendo investigar a anemia do paciente, o médico, ele também solicita, além da própria transferrina, tá? Então, eu já vou falar mais sobre a transferrina, mas antes eu queria que vocês entendessem, né, a importância da gente entender esse percentual do índice de saturação de transferrina. Então, a transferrina é o caminhão de transporte, ok? Isso vocês precisam saber para entender o que é o índice de saturação. Então, se a transferrina é um caminhão de transporte, o que esse índice de saturação vai me dizer, tá? Ele vai acabar me mostrando qual é a capacidade do sangue de transportar o ferro. Ou seja, se eu estou com pouca transferrina ou se eu estou com muito ferro e transferrina insuficiente, tá? Ou seja, se eu tenho a transferrina e eu tenho muito ferro, o índice de saturação vai estar alto. Saturei muito transferrina. Se eu tenho pouco ferro, meu índice de saturação vai estar baixo, porque eu saturei pouca transferina, ok? Então, esse índice de saturação é justamente, né, o cálculo entre o resultado do ferro e a capacidade total de transporte, tá bom? Esse é o índice de saturação de transferrina, quantidade de ferro e capacidade total de transporte. E isso vai nos dar uma visão melhor do que está acontecendo com o nosso paciente. Porque se o índice de saturação de transferrina desse paciente está baixo, então sim, é indicativo de deficiência de ferro, independente se a ferritina está alta, tá? Agora, se esse índice está muito elevado, é sinal de alguma alteração importante, hepática, uma quantidade muito grande realmente de ferro, né? Então não adianta nós suplementarmos mais ferro, às vezes pode ser deficiência de B12, então não adianta eu ficar suplementando ferro, piorando esse quadro, oxidando, né? Isso é importante, gente. Ferro, mas se suplementar não tem problema. Tem problema sim, tá? Se já tem muito ferro, vai oxidar. O que é oxidar? Vamos para um português assim, né? Para uma analogia bem chula, bem simples. Enferrujar, gente, entendeu? Vai oxidar. Imagine um monte de ferro concentrado, tá? Sem estar sendo utilizado. Ou não estar sendo utilizado por uma deficiência de outra vitamina que eu não tô
me atentando que eu não tô avaliando, por exemplo, a B12, tá bom? Então, esse índice vai ser importante para a gente ter essa noção. Então, percebam que eu tô unindo pistas, como eu falei, tá? Então, eu peguei o exame e aí, ó, tô interpretando. E, gente, no início, não é bater o olho que logo esse raciocínio vai passar na sua cabeça. Uma dica é você pegar uma folha de papel, colocar lá sinais do paciente e sintomas, tá? Porque também ele pode estar tendo sinais clínicos de uma deficiência de B12, por exemplo, um inchaço muito grande, ou, né, uma fadiga, um cansaço, tal. Então é interessante que você esteja ali anotando os sinais e sintomas e anotando, fazendo um esqueminha dos resultados dos marcadores. E aí você vai unindo essas peças do quebra-cabeça, tá bom? Então, tenham isso em mente. Índice de saturação de transferrina baixo, deficiência de ferro. Índice de saturação de transferrina alto indica ali uma concentração maior de ferro. Não necessariamente nessa situação a transferrina, que é o caminhão de transporte, vai estar baixo, tá? Às vezes ela pode estar numa quantidade adequada, tá tudo bem com a transferrina, né? O paciente não tá desnutrido, ele tá comendo bem, não tá com deficiência proteica, nada. Mas, mesmo assim, tem muito ferro, tá bom? Porque agora eu vou explicar pra vocês, então, quando que a gente usa transferrina, né? Porque às vezes a gente vê no exame lá do paciente transferrina, a transferrina isolada. E pra que serve, então, se eu tenho que usar o índice, né? Então, a transferrina isolada, por que a gente pode avaliar a transferrina isolada, então? Porque, como eu falei, né? Não necessariamente um índice de saturação de transferrina alta significa que tem muito ferro e pouca transferrina. Às vezes tá tudo bem com a transferrina, né? E quando a transferrina tá baixa, o que isso significa? Pode significar duas coisas principais. E tem uma que está muito relacionado com as nossas estratégias e com a nossa intervenção, que é o quê? O estado nutricional do paciente. A transferrina, ela pode estar baixa em casos de desnutrição energético-proteica, um consumo insuficiente de proteína, né? Então, uma depressão muito grande de massa muscular. Então, essa transferrina, ela também pode estar baixa nessa situação. Então, se a gente pegou um exame e tem uma transferrina, caramba, tá super baixa essa transferrina, peraí, cadê o meu recordatório alimentar? Cadê o meu diário alimentar com esse paciente, né? Vamos ver o que está acontecendo. Aí sim eu vou utilizar os outros parâmetros de avaliação também para complementar. Tá vendo como eles se complementam? Então, gente, os exames, né, os parâmetros bioquímicos, muitas vezes, né, por si só, eles já vão nos dar um diagnóstico nutricional e por outras vezes vai ser um complemento de uma outra avaliação que nós também temos que fazer, por isso que eu falei no início da live, a avaliação nutricional completa, para que a gente entenda o que realmente está acontecendo com o paciente. Então aí eu começo a unir, né, a avaliação subjetiva com a avaliação física, com os parâmetros bioquímicos, tá bom? E um outro caso também é doença hepática, né, que essa transferrina ela pode estar diminuída, ferritina alta, transferrina baixa em doenças hepáticas, né, em inflamações ali no fígado, tá? Então, para ver se vocês realmente entenderam, eu trouxe duas situações, tá? Então, como se fosse um estudinho de caso, tá? Bem rapidinho. E aí, gente, por favor, eu quero muito que vocês participem, independente se vocês têm certeza ou não da resposta. Por quê, tá? Usem muito esse espaço, a live, esse espaço aqui que a gente tá junto, para vocês errarem mesmo, para vocês tirarem dúvida, porque é justamente botando os neurônios aí para raciocinar, dando uma resposta errada que a gente grava a resposta certa quando ela vem, tá bom? Então, participem, tá? Então, vamos lá para a primeira situação, tá bom? Então, imaginem um paciente, até se vocês quiserem anotar no papel, para ficar mais fácil o raciocínio, tá? Então, vamos lá, ó. Vocês olharam para um exame do paciente e aí tá lá, que a hemoglobina, ela tá baixa, ou também ela pode estar dentro da normalidade. Então, a hemoglobina tá ok para baixa. Vamos imaginar aí um paciente com uma hemoglobina ok, vai. Então, uma hemoglobina dentro dos valores de referência. O que uma Nutri essencial faz na oncologia? Ah, esse paciente não tá com anemia, então. Ah, então tá tudo bem.
Não, ela vai olhar outros parâmetros bioquímicos, né? Que a gente tá conversando aqui na live. Então, vamos lá. Hemoglobina, ok, tá bom? Aí, vocês vão ver o VCM, tá? Então, o VCM, ele tá ali também baixo ou na trave pro baixo, tá bom? Então, lembra o que o VCM significa. Então, o VCM, ele tá mais para baixo, tá bom? A ferritina está baixa. Ferritina baixa. Ferro sérico baixo. Índice de saturação de transferrina baixo. E a transferrina está alta. Então, vamos lá novamente. Hemoglobina dentro do valor de referência, VCM mais abaixo do valor de referência, ferro sérico baixo, ferritina baixa, índice de saturação de transferrina baixa e transferrina alta. O que vocês acham? O que esse paciente tem? Vamos lá. Vocês acham que ele tá com deficiência de algum nutriente? Será que ele tá com deficiência de ferro, de B12, de B9? Vocês acham que esse paciente ele tá anêmico, caminhando aí para uma anemia? Coloquem aí o que vocês acham. Vamos fazer esse estudo de caso juntos, tá bom, gente? Ó, relembrando, hein? Ferritina armazena, certo? Ferritina armazena, ferritina tá baixa. Se ferritina tá baixa, é sinal de quê? Tem pouco do que armazenar, certo? Tem pouco ferro. Aê, Márcia, deficiência de ferro, show de bola! Esse paciente está com uma anemia por deficiência de ferro. Isso mesmo, só que a hemoglobina pode estar normal, entendeu? Isso mesmo! Então vamos lá, gente, ó, vamos estudar o passo a passo aqui juntos, tá? Então vamos lá. Hemoglobina, ela pode estar normal ou ela pode estar baixa numa deficiência de ferro, depende do momento que a gente faz esse exame. Porque esse paciente pode estar utilizando o quê? As reservas. Lembra da reserva, tá? Aonde que tá a reserva? Ferritina. Ferritina é reserva. Então vamos olhar a ferritina. Como é que tá a ferritina? Tá baixa. Tá usando muito reserva. É por isso que a hemoglobina ainda tá normal. Mas vamos verificar se realmente é deficiência de ferro. Às vezes o que pode estar acontecendo? Porque pode ser deficiência de um outro nutriente também. Então vamos olhar ali como que tá o índice de saturação de transferrina. Tá baixo. Só que a transferrina tá alta. Então pera, tem muito caminhão de transporte, só que tem pouco produto para ser transportado. Deficiência de ferro, por isso que o índice de transferrina tá baixo. Entenderam? Vamos lá olhar o VCM. VCM tá baixo, então o tamanho da hemácia tá diminuído. Deficiência de ferro. O que eu vou fazer? Suplemento ferro. Conseguiram entender? Legal. Agora eu quero dar um outro exemplo para vocês, tá? Vamos lá. Tem um paciente com câncer metastático, tá? E aí, olha os exames, vai anotando aí também. Hemoglobina tá baixa. O ferro sérico está baixo. O índice de saturação de transferrina está baixo. O VCM está baixo. A transferrina está baixa. Mas a ferritina tá mega alta. Caramba! E agora? Será que não é o ferro, gente? Essa ferritina alta aqui atrapalhando a minha vida, por que ela não deu baixa? Era mais fácil de suplementar esse paciente. Eu ia ter mais certeza do que eu tô fazendo. Por que vocês acham que esse paciente tá com esse quadro de ferritina alta e o resto tudo baixo? Thaís falou, ótima explicação. Legal, Thaís. Que bom que você tá gostando. A Thaís é minha aluna do treinamento, minha nutricencial.
Daqui a pouco tem aulão Tira Dúvidas, hein, Thaís? Não vai perder. E aí, gente, o que vocês acham? Por que esse paciente tá com esses exames assim? Tá tudo baixo, menos a ferritina que tá alta. Por conta que a ferritina, lembra que eu falei no início? É proteína de fase aguda, é um marcador também de inflamação, de resposta inflamatória, câncer metastático, a doença tá ativa, isso mesmo, a doença tá ativa, o paciente tá mega inflamado, doença em crescimento rápido, ferritina vai estar alta, tá? Uma vez eu peguei o caso de uma paciente que ela tava com uma anemia e a ferritina super nas alturas, né? E assim, muito difícil de reverter, imunidade super baixa. Por quê, né, gente? Quando a gente pensa em imunidade, a gente pensa também em B12, B9, ferro, né? E essa paciente super inflamada, com essa ferritina super alta. E aonde que estava a metástase? No fígado, quer dizer, tudo a ver com a produção também dessa proteína, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E olhar os outros marcadores para simplesmente não suplementar ferro. Às vezes, né, a deficiência não é de ferro, isso vai acabar piorando ainda a saúde do fígado, né? Como que tá o fígado daquele paciente, no caso da minha paciente, né? Então, é muito importante a gente olhar esses marcadores, tá bom? A Márcia comentou, é um paciente oncológico, então tá inflamado. Apesar, Márcia, que nem todo paciente oncológico vai ter uma ferritina super alta, tá? Às vezes, se essa doença ela tá controlada, se a alimentação tá contribuindo para a modulação da resposta inflamatória, a gente consegue ter níveis ali mais dentro do parâmetro de referência, tá bom? Ferritina muito alta, tem alguma coisa, tá uma resposta inflamatória muito intensa, a gente precisa entender o que tá acontecendo, tá bom? Então, gente, eu queria trazer para vocês, conversar um pouquinho com vocês, eu não sei se vocês viram, umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, eu compartilhei nos stories com vocês um caso de uma paciente que eu atendi. E aí tem nada a ver com hemograma, tá? Tem a ver com exames, parâmetros bioquímicos. Agora eu vou falar de outros parâmetros aqui com vocês só para exemplificar o caso, tá? Que eu compartilhei com vocês que eu tava lá fazendo o plano alimentar da minha paciente em consulta, né, tal, avaliando a minha paciente, na verdade, e já montando um plano alimentar na minha cabeça, né, o raciocínio. Aí ela me dá os exames bioquímicos, né? Eu peço sempre por dar os exames bioquímicos e show de bola que ela fez, assim, um check-up, né? E aí tinha vários marcadores e tal. Aí eu comecei a olhar e tal. E aí eu vi que os marcadores, né, que estão relacionados à saúde renal, né, os marcadores da função renal estavam alterados. Vocês viram esse meu story falando sobre isso? Vocês chegaram a ver? Que eu compartilhei esse caso com vocês, acho que foi uma semana atrás. E gente, super importante eu ter olhado esses exames. Super, porque na hora eu mudei completamente a minha conduta. Na hora eu mudei o meu discurso. Eu não entreguei o plano alimentar na hora para ela. Eu falei, olha, eu vou entregar depois, eu vou estudar o seu caso, eu vou calcular direitinho, porque a gente precisa controlar essa proteína, né? Então precisa ser realmente tudo muito bem calculado, tudo muito bem distribuído. Vocês não viram? Então eu vou contar pra vocês. Foi assim, uma paciente com carcinoma, né, mamário, então câncer de mama. Ela chegou pra mim e tal, e aí na anamnese dela eu sempre faço perguntas, né, sobre sinais e sintomas, sobre doenças, comorbidades associadas, alterações passadas, né, enfim. Você tem pressão alta, alteração no sistema, alterações, oh meu Deus, alterações hormonais, alterações renais, alterações hepáticas, né, você tem diabetes, pré-diabetes, enfim, faço essas perguntinhas. E ela falando, não tenho, tá tudo certo e tal. Eu faço acompanhamento, ela falou, passei em consulta agora com um nefrologista, mas é por conta do tratamento. Eu falei, normal, né, às vezes tem
uma droga nefrotóxica, né? Beleza. Aí eu falei, posso dar uma olhadinha nos teus exames? Ela me deu. Aí quando eu vi, gente, eu até trouxe aqui os valores, ó, pra vocês verem. Tava assim, creatinina sérica, 1,1. Sendo que um mês atrás tava 1,2, né? Aparece lá embaixo. Ureia, 58. Ácido úrico, 8,1. Taxa de filtração glomerular, 54. Isso significa redução moderada. Aí eu olhei aquilo e falei, não é possível. Taxa de filtração glomerular, redução moderada da função renal. E ninguém falou nada, ela não tá em tratamento conservador, né? Achei muito estranho. Aí eu questionei ela, eu falei, olha, aqui tá um pouquinho alterado, né? Você já mostrou esse exame pro nefrologista e tal? Ah, sim, ele só pediu pra eu controlar o açúcar e o sal. Eu falei, bom, pediu pra controlar açúcar e sal, porque, como eu já falei pra vocês até na live de renal, né? Paciente diabético, paciente hipertenso tem chance de desenvolver, né, uma doença renal, uma insuficiência renal e ao contrário também, né, principalmente hipertensão associada à insuficiência renal crônica. Aí eu já fiquei assim, falei, olha, bom, então já que o seu médico, ele não deu nenhuma intervenção, né, mas precisa sobre essas alterações, mas aqui eu tô percebendo, né, que os seus rins, eles estão um pouquinho sobrecarregados. O que a gente precisa fazer, tá? Eu preciso calcular esse cardápio para aliviar um pouquinho os teus rins, para que esses níveis não piorem. E aí, em agosto, quando você for refazer o exame, porque o nefro pediu para acompanhar depois de 2 meses, pediu um novo exame em agosto. Aí eu dou uma olhadinha nesses exames em agosto para ver se a gente põe mais proteína, né? Ver como é que tá bom? Porque a proteína, dependendo de como tá a função renal, pode lesionar ainda mais esses rins, tá bom? Tá bom. Gente, peguei e calculei uma dietinha ali para ela 0,8 de proteína, né? Também pensando em preservação de massa muscular. Aí coloquei ali alguns módulos, né, proteicos importantes, algumas associações com vitaminas para potencializar essa recuperação de massa muscular. Mas assim, gente, a pessoa se eu não olhasse, porque qual que foi o meu primeiro pensamento? Dieta 1.1, 1.2 para essa mulher. Porque ela vai entrar em tratamento antineoplásico, ela tem um diagnóstico nutricional de obesidade sarcopênica, provavelmente vai perder mais massa muscular. Essa é a recomendação. 1.2. Quando eu vejo o exame, 0,8. Peraí, potássio, fósforo, tudo dentro da normalidade. Então, não fiz essa restrição. Falei, não, vamos melhorar a qualidade dessa alimentação, né? Distribuir melhor essa proteína e recalcular isso. Então, gente, saber interpretar exames bioquímicos é fundamental para que a gente possa ter uma intervenção precoce, preventiva, né? Tudo bem, o nefro ele vai olhar esse exame em agosto, eu também vou olhar esse exame em agosto para ver se a minha intervenção de agora fez sentido e melhorou esses parâmetros, mas eu não posso esperar 2 meses com uma taxa de filtração glomerular com redução moderada dando uma dieta 1.2, entendeu? Então, e fora que assim, sem nenhuma orientação, porque o cálculo, né, do cardápio tá 1.2, mas vai que essa pessoa come um pouco a mais, quer dizer, né, não sei, de proteína e tal. Então a gente precisa orientar, né, precisa avaliar, precisa fazer essa intervenção. Então eu trouxe esse caso aqui para vocês para exemplificar um pouquinho da importância do nutricionista, olhar os exames bioquímicos e solicitar, sim, nós podemos solicitar, tá? E aí em relação a solicitar exames bioquímicos, né, aí tem alguns pontos importantes para nós discutirmos. Alguns planos de saúde eles autorizam a prescrição pelo nutricionista. Outros planos somente com carimbo do médico, somente com o CRM, tá? Ah, Aline, mas por lei nós não somos respaldados? Somos. Temos uma resolução que nos garante ali que né, que podemos, né, solicitar ali os exames, mas infelizmente é uma burocracia danada, aí o paciente ele tem que se expor, né, se indispor, aliás, até o plano, tal. Então, às vezes, o que eu faço?
eu solicito ali o exame, coloco a resolução embaixo. Mesmo assim, tem planos de saúde que não autorizam. Aí eu falo para o paciente, ó, fique em paz, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para o seu médico transcrever esse pedido de exame, tá? Para que você possa fazer junto com o hemograma que você faz a cada 15 dias que ele mesmo pede. Aí eu faço uma cartinha, explico o porquê. Tem médicos super tranquilos, fazem lá tranquilamente. Tem outros que ficam meio assim, até entendo, afinal é o CRM deles, né, que tá em jogo. Enfim, né, eles precisam entender o que eles estão carimbando, né. Aí tem médicos que às vezes dão uma peneirada nos pedidos, né, tipo, pede umas coisas, outras não, enfim. A gente vai levando, né. E aí tem pacientes que falam, não, vou fazer no particular. Também tem essa possibilidade, né. Então, assim, nós podemos solicitar, tá? Podemos, somos respaldados, mas caso não dê certo por algum motivo, manda uma cartinha para o médico, explica a situação, o médico ele transcreve, né? Se vocês trabalham com parceria também com médicos, né? É mais fácil. Ou se não, se o paciente também tem condições financeiras de fazer no particular, aí vocês solicitam aqueles mais importantes para uma investigação, de acordo com os sinais e sintomas do paciente, né, como uma justificativa, aí também podemos estar solicitando, tá bom? E aí, gente, vocês gostaram da live? Vocês ficaram com alguma dúvida? Coloquem aqui pra mim, mandem as dúvidas de vocês nesse tema que gera tanta dúvida, que é a interpretação de exame, né, gente? Fala sério, gera insegurança, né? E a gente não aprende isso na faculdade, né, gente? A gente vai aí pro mundão e tem que se virar. E como que a gente aprende, né? Se atualizando, gente. Eu, particularmente, aprendi fazendo cursos. Eu tenho uma pós em nutrição, né? E alimentos funcionais. Então, eu tive ali uma imersão maior, né? Tem cursos específicos sobre leitura e interpretação de exames bioquímicos, né? Então, tem um no Gabriel de Carvalho maravilhoso, que eu sou louca pra fazer, inclusive. Tem Ana Paula Pujol também, sabe? Então, fica a dica aí pra vocês, tá bom? Porque assim, gente, tentar entender em livro, eu, Aline, acho muito complicado. Eu não entendo nada, assim, de interpretação de exame, sabe? Eu fico muito confusa. Eu gosto quando tem alguém explicando, sabe, assim, que nem eu tô fazendo com vocês, aí dá exemplo, aí usa analogia, aí eu viajo na ideia da pessoa, aí eu vou entendendo, aí a pessoa conta da sua experiência, da prática clínica, aí eu entendo bem melhor, eu sou dessas. E então, gente, uma dica aí pra vocês façam cursos com pessoas que ajudem vocês a interpretarem exames. Para poder guiar, né, Aí, claro que na prática, né, vocês também vão ganhando mais confiança, vão aprendendo a interpretar, tá bom? Mas é a minha dica aí de ouro para vocês, tá bom? O pessoal falando, amei, de verdade, você é ótima. Legal, gente, fico feliz que vocês tenham gostado. A Márcia comentou, estou na metade do curso de nutrição e a área oncológica é interessante. É super! Entra pro time, Márcia! Uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla, né, gente? Vocês sabem, quem me segue há um tempinho, é que a área da nutrição oncológica é uma área extremamente carente de profissionais capacitados. É um universo a ser explorado, gente. Tem muitos pacientes que precisam dos nossos cuidados. Os números, eles crescem a cada ano. As estimativas não são boas para os novos casos diagnosticados de câncer. E nós, nutricionistas, né, o acompanhamento nutricional é essencial para esse paciente, não é algo secundário, não, faz parte do tratamento, né? Um paciente bem nutrido, ele consegue chegar até o final do tratamento, ele tem mais qualidade de vida, menos efeitos colaterais, melhor desfecho clínico, nós conseguimos potencializar o tratamento médico proposto. O nosso corpo, né, é formado por nutrientes. A maneira como esse paciente vai responder ao tratamento quimioterápico, radioterápico, imunoterapia, vai depender dos nutrientes existentes no organismo daquele paciente.
vai depender do estado nutricional daquele paciente, né, gente? Então, nós somos essenciais, só que tá faltando profissional. Não tem profissional para atender tanta demanda, né? E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Ah, mas nutricionista tem um monte. Tá, até tem um monte. Só que na oncologia, a gente não pode fazer o nosso paciente de cobaia, certo? A gente não pode ficar indo no erro, acerto. A gente tem que ter assertividade, né? Até porque, como eu disse, a nutrição é maravilhosa, é essencial e faz uma baita diferença. Mas a nutrição, né, as estratégias nutricionais inadequadas podem impactar negativamente não só a qualidade de vida do paciente, mas como o tratamento médico proposto. Tem um impacto negativo, isso é muito sério, né? Então, isso pode, quer dizer, o paciente ele tem um tempo X em busca da cura, a gente pode atrapalhar, entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha o conhecimento para estar atuando. Então, precisamos de nutricionistas capacitados. Então, Márcia, vem para o time, precisamos de você. Vem para o movimento Vida com Qualidade, para fornecer qualidade para esses pacientes que tanto precisam, viu? Precisam muito. Inclusive, ontem no Café com a Aline, eu fiz uma live com uma paciente minha. Foi maravilhoso, assim, porque ela na boquinha dela, quer dizer, a visão do paciente, né, aponta ali, né, a parte mais importante, dizendo tudo isso que eu tô dizendo aqui para vocês, a diferença que fez na vida dela e do que ela via, né, entre as outras pessoas, viu? Então, vem pro time. A Lucideide falou, somos suspeitas, né, Aline, de falar de nutrição oncológica. Sim, mega suspeitas, gente. Aquela, se eu sou suspeita, não confie em mim. Vem trabalhar na área e depois você me conta se você não se apaixonou. A Thaís, você fez eu me apaixonar por essa área, me sentir útil e reconhecida na profissão. É isso, Thaís. A Thaís, gente, minha aluninha do treinamento. Thaís, é isso. Gente, é essa palavra, se sentir útil, se sentir realizado profissionalmente e sermos reconhecidos. Não sei vocês, tá? Isso foi uma experiência individual minha, mas quando eu me formei, eu me sentia um pouco incomodada, porque eu me sentia como se eu fosse uma profissão secundária, um profissional secundário no tratamento dos pacientes. E a minha profissão, a nossa profissão, ela é muito relacionada com o emagrecimento. Não que isso é ruim, isso é ótimo, né? Até porque a obesidade é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, por exemplo, tá? Não é isso. Mas sempre tem aquelas piadinhas, as pessoas só nos procuram para isso. Parece que a gente é o vigilante do prato das pessoas no restaurante. Aí tem aquelas piadas. E às vezes na área, no hospital, no setor que eu trabalhava, eu me sentia um pouco secundária, né? Assim, eu tinha um pouco essa inquietação. E aí, quando eu comecei a me dedicar à área da oncologia, né? Comecei realmente a trabalhar só com oncologia, gente, tudo mudou. Porque eu comecei realmente a me sentir útil, como a Thaís expôs aqui. Eu comecei a me sentir, assim, reconhecida. Não só pelo paciente, mas pelos profissionais da equipe multidisciplinar, né? Hoje eu posso dizer que eu me sinto realizada, né? Eu me sinto realizada. E eu me sinto tão importante quanto qualquer membro daquela equipe multidisciplinar, sabe? Então, a oncologia realmente nos traz isso. A Márcia falou, acho que vou sim. Legal, Márcia. Então, espero você, hein, minha futura colega aí de nicho de atuação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Toda terça-feira às 16 horas tem o programa Vida com Qualidade, tá? Onde eu converso com vocês, nutricionistas, estudantes de nutrição, acerca de algum tema relacionado à nutrição oncológica, tá? Então falamos aqui sobre avaliação, sobre situações específicas na oncologia, né? Discutimos caso, enfim. Então não percam toda terça-feira o programa Vida com Qualidade, tá? Às 16 horas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês gostaram da live de hoje, tira um print dessa live, me marca,
que eu vou adorar saber que você participou, qual foi o momento que você mais gostou, se quiser colocar uma frase que chamou sua atenção, algum insight que você teve, tá bom? Então me marque que eu vou adorar, tá? Eu espero que agora vocês se sintam mais seguras na hora de olhar o exame, um hemograma completo do paciente, que vocês saibam quais são os outros parâmetros que vocês também precisam observar, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem, gente!